tive o ensinamento de que 100% de um negócio, 50% é com quem você faz negócio e 50% é o negócio em si. Né? Você passar confiança, credibilidade. Todo negócio é feito por intermédio de pessoas. Né? Por trás das pessoas tem um negócio, mas primeiro é justamente as pessoas. Então eu comecei minha jornada ainda criança, né? Vamos se dizer assim. E na sequência, participei de um podcast que chama Fora de Série, que já entrevistou a Luísa Trajano, do Magazine Luiza, entre Caíto Maia, da Chili Beans. E eles colocaram uma frase que eu tinha colocado lá, né, que valoriza o simples fato de caminhar. Antes de fundar a Fichips, eu rompi o tendão de Aquiles. Eu tive problemas na cirurgia, ia ficar com sequela no caminhar. Deixa eu ficar para esse lado aqui para não... E aí, justamente, eu tive a insight de trazer o Fish and Chips para o Brasil. Eu tinha rompido o tendão, depois fui para a Inglaterra e tive o insight de trazer o Fish and Chips para o Brasil. Eu mudei de lado e não quer mudar lá. Ó. Aí. Show. Hoje eu faço uma mentoria com o Carlos Wizard. Carlos Wizard é um exemplo aí, né, de franchise. Tornou a Wizard a maior escola de ensino do mundo. Então hoje eu faço uma mentoria com ele, faço parte dessa mentoria. Tem um grupo de mentorados lá. Inclusive hoje fiz uma mentoria, uma palestra online com os mentorados. Então eu comecei em 2013. Né? Como o José falou, comecei literalmente na rua com um mini food truck. Coloquei peixe e batata dentro desse mini food truck e comecei com Aquiles, porque eu tinha rompido o tendão de Aquiles. Um manequim vestido de guarda real inglês, com cardápio na mão, foi o primeiro colaborador da Fichips. Né? Então comecei na região de São Paulo. Em 2014, a Fichips foi considerada entre as franquias que mais inovaram no ramo de alimentação no Brasil, pela Pequenas Empresas Grandes Negócios, participação em grandes eventos. E aqui, justamente, a nossa chancela aí, né, que eu fiz uma palestra na Feira do Empreendedor, no Sebrae, em 2018, para falar do case da Fichips, mas lá atrás já sabia que justamente o food truck não ia ficar por muito tempo. Né? A gente já tinha percebido ali o movimento, que era uma onda, e em 2013 eu montei e o boom veio em 2015. O que eu quero dizer com isso? Que em 2013 eu já tinha montado o plano de negócio para se tornar franchise. Então, para se tornar loja física, maturar essa loja física e depois trazer um modelo de negócios aí para o franchise. Participei do programa Shark Tank em 2019 com o Aquiles, né? E lá no programa Shark Tank, João Apolinário e José Carlos Semenzato tiveram interesse na Fichips, fizeram uma proposta, mas quando eu iniciei quando eu participei do Shark Tank, ainda nós estávamos no início do franchise. Então eu gravei em maio, o episódio foi ao ar em outubro, e nesse time a gente já tinha 15 contratos. Né? Então o investimento dos tubarões não fazia mais sentido, não só a questão do investimento, mas também a gente já tinha montado um time, já estava andando muito bem. Né? Tem uma admiração por eles, não segui o negócio por conta pessoal, muito pelo contrário, que eu entendi que a estratégia ali, justamente quem eram os meus sócios, eram os franqueados. Né? Para a marca performar, eu dependia dos franqueados. Aqui a gente ganhou, no mesmo ano, o selo de franquias mais baratas para se investir, né? Em 2019, pela Pequenas Empresas Grandes Negócios. Em 2020, Terceira Guerra Mundial, na qual o inimigo é oculto, Covid. Né? Expansão da marca Fichips, a ABF, Associação Brasileira de Franquias, me chamou para participar de uma live para falar de expansão de marcas. A gente teve um crescimento na pandemia de 150%. E qual foi a saída? A saída é que nós já tínhamos estudado o delivery em 2017, contratado um engenheiro de alimentos para ele desenvolver as caixinhas, justamente para chegar um delivery de qualidade para o consumidor final. E aí o que fez segurar as operações, obviamente que nenhuma operação teve uma grande performance, para segurar as unidades a gente aplicou a questão delivery, fizemos diversas campanhas aí
e a gente gosta de bater nessa tecla que crise ouvimos falar, mas decidimos não participar, né? Toda pós-guerra sempre tem grandes oportunidades. Que nós ganhamos justamente pela pequenas empresas, grandes negócios, entre as melhores franquias para se investir em 2021. Deixa eu voltar aqui. Legal. 2021, ganhamos entre as franquias, melhores franquias para se investir, pela pequenas empresas, grandes negócios. Selo de marca internacional pela ABF. Em 2021, inauguramos unidade na Europa, em Lisboa, Portugal. Unidade performando muito bem. Eu costumo brincar com o exemplo do futebol, foi inventado pelos chineses, os ingleses inventaram a regra, achamos que foram os ingleses, mas nós brasileiros somos os mais campeões, né? Então eu costumo dizer que brasileiro é guerreiro para empreender, né? A gente trabalha, a gente vive num país que é a maior carga tributária do planeta e mesmo assim a gente consegue empreender, a gente consegue fazer negócios. E eu acho que os negócios moram onde está as dificuldades, né? Onde já está muito saturado. Diferente de você abrir o mercado exterior, que no caso a gente abriu na Europa, é bem diferente do Brasil. Então o Brasil mora aí as oportunidades. Aí justamente aquela imagem que passou é uma live com a APF, que é a Associação Portuguesa de Franchise, que eu participei com a presidente da APF, que me convidou para participar dessa live, falar de marcas estrangeiras, né, em Portugal, que não estejam no território europeu. E então eu participei com a Cristiane, que é justamente a presidente da APF. Em 2021 encerramos, todo ano a gente tem um jargão, 2022 o ano do resultado, 2021 era o ano da colheita, e fechamos 2021 com mais 75 contratos no Brasil e no exterior, se tornando a maior rede de culinária inglesa da América Latina. E aqui eu vou deixar um brinde aí para vocês, quem se interessar, né, pelos contatos aí. Eu desenvolvi um e-book, como a gente está na feira aqui, interessante para franqueador, para franqueado, dicas, como a doutora colocou muito bem aqui, algumas dicas para quem quer ser franqueado, entrar numa rede. Então a gente eu trouxe esse e-book aqui, depois tem meus contatos, se vocês quiserem, eu mando para vocês, que lá consta a dica de olhar bem a COF, também por um lado do franqueado, se ele tem o capital para investir, se ele vai precisar pegar um empréstimo, fazer todas essas análises, né? Olhar o DRE, checar o DRE. Então eu desenvolvi esse e-book aí, não é só uma questão que fala da Chips, mas é de um modo geral, né, de orientação para quem quer entrar no franchise. Como a doutora colocou aqui, uma marca para performar não depende só da franqueadora, depende dos franqueados também, né? Então isso é muito importante. Depois, se vocês quiserem, quem se interessar, só dá um ok e eu envio o material. Falar aqui rapidamente de negócios, né? De gestão emocional. A gente tem dois lados, o racional e o emocional. E o que tem que estar ativo aí para um dos negócios, com muita importância, é o lado racional. Mas o lado emocional também é muito importante, porque é o lado da criatividade. É aí que a gente encontra soluções para os problemas, né? Tanto para franqueador. Aí que tem a sugestão dos franqueados, que a gente tem que sempre estar de olho em sugestão dos franqueados. Nós temos franqueados que já trouxe sobremesa, sugestão de sobremesa, que é a Banoff, né? Que é uma sobremesa totalmente inglesa. Então a gente tem essa linha, né? Persistente, teimoso. Persistente, teimoso, né? Então o franqueador tem que ficar de olho nisso. E eu costumo dizer que para obter uma boa gestão de negócio, você tem que ter uma boa gestão antes de si mesmo. Antes de ser franqueador ou franqueado, ou a empresa, independente do porte que tenha, você tem que ter uma boa gestão de si mesmo. Que eu falo rapidamente da SPA, que franqueador sofre, franqueado sofre, todo mundo sofre. É uma técnica aí do Augusto Cury, que é justamente, eu coloco ali como sofrer por antecipação. Todos nós sofremos por antecipação, todos os dias. A gente sofre por algo que ainda nem aconteceu, principalmente nos negócios, né? A gente não sabe ainda o que vai acontecer e a gente já está sofrendo. Então, o que a gente vê no mundo hoje, principalmente nesse momento de pandemia, é o medo,
é a ansiedade, são diversos fatores que nos bloqueiam. Nos bloqueia muitas vezes de prosperar, não só financeiramente, mas espiritualmente e também nos nossos relacionamentos pessoais, né? Então, acho que a vida tem que ser um pacote. Tem que ser sua vida pessoal, sua vida profissional. Se não tiver o pacote, uma vai estar refletindo na outra. Hermes, e aí, como é que a gente resolve essa questão aí da SPA, né? Todos os dias nós temos 3 janelas que abrem na nossa mente. Janela killer, medo, é a matadora, é a que diz que não vai dar certo, é a pessimista. Janela light é a janela da luz, que a gente lembra de uma superação, a gente lembra de um momento bom, a gente dá risada com um amigo, a gente fala de um bom negócio, né? Essa é a janela light. Janela neutra é justamente a que a gente já está gravado no nosso cérebro. O telefone da esposa, o telefone do marido, essas são janelas neutras, não faz bem nem mal, né? São janelas que justamente são neutras. Hermes, qual que é a porcentagem disso? Por incrível que pareça, 90% é janela neutra e 10% está entre janela killer e janela light. Todos os dias abre essas janelas, principalmente a neutra, que a gente grava. O que a gente fala hoje, a gente lembra o momento, eu lembro o momento amanhã que eu falei com vocês hoje, mas é neutro, né? Para mim vai ser positivo, light, espero que para vocês também. Como é que faz para a gente resolver tudo isso? DCD. Técnica DCD, duvide, critique e determine. Engraçado que antigamente as pessoas falavam, essa pessoa é louca, fala sozinha. Né? Era muito comum isso. Eu acho que louco atualmente é nós não falarmos sozinhos. Né? Nós temos que falar sozinhos. Nós precisamos falar com a gente mesmo e entender, né, quais são as dores. Né? E justamente o DCD é sobre essas janelas. Quando você acorda, vem uma dessas 3, dessas 2, a killer e a light. E quando vem uma killer, o que a gente faz? Duvide dela. Será que ela é uma killer mesmo? Ou o cérebro é ativado para o medo? Ele é para nos proteger. Né? Muitas vezes não é uma janela ruim, mas é para nos prevenir. Mas se for um pessimismo, critique esse pessimismo. Né? Não, vai dar certo. Se eu já comecei essa jornada, se já está tudo certo, se o contrato está tudo ok, né? Esse medo faz parte. Né? Então, critique e determine de forma positiva. Se você perceber que aquela janela é uma janela killer negativa e você criticou ela, então você já determinou que ela não vai abrir novamente. Você fecha ela e vai permanecer justamente a janela positiva. Aqui, justamente, eu coloco algumas questões de disciplina, só para passar para o pessoal. Eu não sou psicólogo, eu sou formado em marketing, fiz MBA em planejamento e gestão de serviços, e eu leio muito livros de psicologia e de negócios. Então, o meu dia é resumido: manhã, livros de psicologia, noite, livros de negócio. E aí eu coloco aqui algumas disciplinas muito importantes na minha vida, na prática, que me trouxe esse resultado positivo. Disciplina com execução, eu costumo dizer que o feito é melhor que o perfeito não feito, desde que seja feito com diligência. Nosso resultado não é aquilo que a gente fala, é o que a gente mostra. Né? E justamente também a disciplina com os pensamentos. A história da árvore dos desejos. Não sei se as amigas sabem, mas tem uma história que estava um cara cansado na floresta, e aí ele chegou com uma árvore lá e só essa árvore tinha sombra, um calor absurdo. Chegou lá, ele descansou na sombra e ele desejou: putz, se tivesse uma água aqui. Veio a água. Poxa, se tivesse uma fruta aqui. Veio a fruta. Poxa, mas se tivesse uma rede, aí estaria perfeito, porque comeu, né? Quis descansar, ele deitou na rede. E aí ele começou a ter os pensamentos negativos. Eu acho que isso aí tem alguma coisa errada. Não, eu estou achando que nada é de graça. Tem alguma coisa aí. Eu acho que alguém vai me tomar alguma coisa ou quer alguma coisa de mim. E ele começou a ter os pensamentos negativos.
ele começou a pensar que tinha pessoas correndo atrás dele para pegar a água dele, para pegar as frutas dele, para pegar a rede dele. E o que aconteceu? Aconteceu. Porque é a força do pensamento. Ele pensou naquilo e era a árvore do desejo e ele teve que sair correndo, né? E o pânico aumentou cada vez mais e mais. Então, tudo nessa vida é justamente importante o que a gente pensa e como a gente pensa, né, nas coisas. Assim como vem pensamentos negativos, a gente tenta bloquear para substituir pelos positivos. Disciplina com as palavras, eu sempre bato nessa tecla aí, eu gosto muito desse provérbio, que as palavras são como favos de mel, doce para a alma e medicina para o corpo. E o que eu levo como filosofia de vida é que se for para falar bem de alguém, vamos falar bastante, se for para falar mal de alguém, é melhor ficar quieto, né? E disciplina com a nossa conduta, né? Eu sempre bato nessa questão aí, a doutora colocou muito bem de documentar, né? De assinar. Principalmente franqueador ou franqueado, que seja, dependendo, vem muitos e-mails emocionais, né? E se a gente partir também para esse emocional, a gente tem que segurar e responder de uma forma racional, né? Então, porque depois isso pode dar um problema jurídico. Então, quanto mais racional você tratar as coisas e documentar, esse é o melhor caminho. Eu tive um professor no MBA, que ele falou um negócio para mim que eu nunca esqueci, achei muito interessante. Que o estresse é um comércio. As pessoas estão vendendo e comprando. Cabe nós comprarmos ou não. Porque, de repente, se a gente comprar daquela pessoa, a gente vende em casa. Ou a gente vende em outro lugar, por algo que não tinha nada a ver, um assunto que, de fato, a gente ficou estressado e acabou passando para outra pessoa. Disciplina com o corpo e mente, acho que um reflexo aí para a gente ter bom resultado na nossa vida profissional, pessoal. Eu acho que uma coisa tem que andar com a outra, né? A gente, muitas vezes, quando chega um e-mail emocional, às vezes dá vontade de responder de uma forma emocional, mas ninguém é de ferro. Aí tem aquela expressão, sai andando, né? Sai andando, relaxa o corpo e depois você responde. Então, essa técnica foi muito importante aí, principalmente quando eu passei, porque o mindset foi uma mudança muito grande. Eu era ambulante de rua, tudo bem, food truck é um nome bacana, mas eu comecei um negócio na rua para hoje se tornar uma rede de franquias com unidade na Europa. Mas para você trocar esse mindset, ele é muito difícil, porque você lidar com muitas questões emocionais. Porque quando você é franqueador, antes de você ser franqueador, aquele sonho é só seu. Quando você passa a franquear, você tem que entender que o sonho é das pessoas e elas estão apostando em você, né? Então, sua responsabilidade aumenta, sua SPA acelera lá no último, né? Então, muito importante essa relação aí franqueador, franqueado. A gente tem comitês, né, de franqueados, que é muito importante para a marca. Comitê de marketing, fazer os franqueados serem participativos, né, para não ficar ruído, né, entre os franqueados. E aqui eu falo das engrenagens, do resultado que a gente conseguiu obter. Tudo começa de dentro para fora. Todas as nossas inaugurações, a gente faz um briefing com o pessoal da cozinha e depois lá fora. Mas por que isso? Porque tudo começa de dentro para fora e depois de fora para dentro. Se a gente não entregar um produto de qualidade, não adianta você querer vender se você não entregar um produto de qualidade. E não adianta você entregar um produto de qualidade e você também não vender. Então, são duas engrenagens que tem que rodar independente de qualquer negócio ou qualquer franquia. Entregar um produto ou um serviço de qualidade e vender. Não adianta você ter muito um, menos o outro. Não adianta você ter menos o outro e muito um. Então, esses fatores aí é o que ajudou a gente a alavancar o negócio e a gente conseguir uma boa performance. E aqui, obviamente, agradecer a vocês, agradecer a Planet Franchise por essa oportunidade, agradecer a Deus por esse momento de poder estar aqui, contar minha trajetória para vocês, falar da Fish Chips, compartilhar essas questões aí com vocês. Então, graças a Deus, aí eu tive uma experiência pessoal que, para você ter um progresso financeiro ou o que seja, o mais importante é você ter um progresso espiritual, pessoal, né? E eu
sou prova viva disso, que eu comecei a prosperar não só uma questão financeira, mas em todos os âmbitos aí da minha vida pessoal, a partir do momento que eu deixei só de suar a camisa e também colocar o joelho no chão. Independente da religião, só existe pessoas do bem ou pessoas do mal. Ou a pessoa acorda para adiantar o seu lado e de outras pessoas, ou a pessoa que acorda para atrasar o de outras pessoas. Então, pessoal, aqui tá justamente os meus contatos, né? Aí tá coloquei o da Fichips, coloquei o meu pessoal, meu WhatsApp. Quem quiser por qualquer canal, menos o da Fichips, né? Essa questão porque eu desenvolvi esse e-book. Vocês podem pedir para mim via WhatsApp, Facebook ou meu Instagram pessoal, que eu envio para vocês, tá? Será o maior prazer aí de poder contribuir aí com vocês. E qualquer dúvida que vocês tiverem aí também estou à disposição. Gratidão por esse momento. Mais uma vez, obrigado à Planet Franchise. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Muito bom, hein? Mas, Hermes, uma das frases ali me chamou muito a atenção. Pense grande e comece pequeno. Uma frase forte. Você começou pequeno, apesar de pensar grande. Como é que foi o primeiro passo, o primeiro franqueado? De onde veio essa pessoa? Quem ela era? E era alguém ligado a você? Como é que foi esse treinamento? Como é que começou? Excelente pergunta. Essa frase é justamente do Carlos Wizard, né? Até coloquei lá, como faço mentoria com ele também. E o primeiro passo aí com o primeiro franqueado, por incrível que pareça, muitas franqueadoras têm a visão de vamos formatar, vamos fazer a parte jurídica, os manuais, tudo. Mas muitas vezes o franqueado não vem de um lead. O franqueado pode ser o seu consumidor. Né? E foi dessa forma que aconteceu. Quando eu passei a franquear, a gente desenvolveu o novo layout do cardápio, e nesse cardápio estava lá, seja um franqueado. Mas não tínhamos só a unidade própria. Né? E através dessa informação, né, eu costumo dizer que por falta ou ruído de informação, pessoas morrem e empresas quebram. Né? Quanto mais você puder informar ali, melhor. Né? E aí ele veio através do cardápio. Ou seja, de um produto, e se interessou em ser um B2B. Ou seja, ele era um B2C e se interessou em ser um B2B. E aí a gente inaugurou a primeira unidade dele e até hoje é um sucesso. Aí está quase 3 anos em operação, aí, mesmo passando pela pandemia e tudo mais. É uma das nossas unidades que é mais rentável. Que maravilha! Perguntas? Qual o maior desafio que você passou como franqueador? Franqueador são vários, né? Eu acho que o maior desafio é justamente até o que eu apresentei, né? Uma gestão emocional. Porque você fica numa situação que você tem que ter uma postura para responder o franqueado, como responder, né? Então eu acho que o maior desafio psicológico, o maior desafio sem sombra de dúvida, porque muitas vezes, eu vou até falar que é mais meio informal, né? Costumo brincar que expectativa é igual a paçoca. Quando menos espera, esfarela na mão. Né? Então o franqueado ele chega com essa expectativa e o importante é brecar ele o quanto antes nessa expectativa. Às vezes ele quer estar na expectativa de faturar 300 mil, 400 mil. Calma. O negócio tem uma curva de crescimento, as pessoas vão conhecer. Então, eu acho que o maior desafio é esse, né? Você bater essa questão da expectativa com ele, para ele não prometer nada a ele que, não, você vai ganhar muito agora no começo. Não. É deixar claro para o franqueado que ele comprou um modelo de negócio, mas ele precisa vender. Né? Ele precisa vender, ele precisa ter a consciência de vender. Independente se ele entrar numa franquia, vai ter as ferramentas. Mas ele vai ter que vender. E a performance desse negócio, a franqueadora não vende por ele, dá as ferramentas. E aí é justamente ele fazer a ponta final. Gestão emocional e essa questão da expectativa crucial, desafio, maior desafio. Por favor.
Boa pergunta. Bom, a experiência lá no Shark Tank é muito diferente de estar aqui com vocês, né? Com um papo super saudável, tranquilo, né? Agora é diferente você ficar em pé numa chapa, né? E ela vai esquentando cada vez mais e mais, e você tá lá para ser sabatinado, não com perguntas bacanas, inteligentes dessa forma, mas justamente para te deixar sem graça, né? Muitas vezes o intuito é esse. Mas a experiência foi muito bacana, não só para o negócio Fish Chips, mas pessoal também, né? Para lidar com essa emoção. Eles colocam um medidor de batimento cardíaco. O meu eu batia 182, depois se vocês quiserem ver o episódio lá, foi bem bacana. Quem me conhece fala que eu não fiquei nervoso, mas eu estava a ponto de, né, pressão, estava lá na lua, mas deu para se controlar muito bem lá. Foi um ganho pessoal muito grande de lidar com aquela sabatinada de perguntas, né? Na vida é isso, né? Nós somos testados para sermos aprovados. O bom lutador ou a boa lutadora não é aquela ou aquele que mais sabe bater, mas quem consegue ficar mais tempo no ringue, né? Então, eu acho que eu consegui ficar um bom tempo no ringue. Os dois tubarões lá, João e Semenzato, tiveram interesse na Fish Chips, mas posteriormente aí o investimento não só financeiro, mas a gente já estava andando, né? Mas foi uma boa visibilidade para a marca e foi um dos gatilhos aí para impulsionar também. Querendo saber mais e querendo lembrar tudo que o Hermes passou para a gente aqui, Planet Franchise e Franquias, lá no YouTube, pode passar essa informação para que os seus colegas e amigos também possam assistir. Hermes, que bom que você esteve com a gente, muito obrigado, e a gente espera você novamente em novas edições nossas aqui. Com certeza. Obrigado, pessoal. Obrigado.